Hoje vamos dar uma espreitadela ao mundo secreto das plantas para descobrir uma batalha invisível pela sobrevivência. Tudo por causa de uma falha fundamental no processo mais vital que elas têm. Então, qual é o ponto fraco da fotossíntese? Pois é, por mais incrível que pareça, aquele processo que sustenta praticamente toda a vida na Terra tem um defeito. Um defeito de design mesmo, e é uma falha que custa às plantas uma quantidade absurda de energia. E é exatamente essa falha que dá o pontapé de saída para a nossa história de hoje. É o problema que, no fundo, desencadeou a espécie de corrida ao armamento a nível evolutivo no reino das plantas. Então, vamos apresentar a vilã da nossa história. Chama-se fotorrespiração. Para se ter uma ideia, imagine uma fábrica super eficiente que de repente decide começar a trabalhar ao contrário, começa a queimar energia e a desfazer tudo o que já tinha feito. Bem, é basicamente isso que acontece dentro da planta. E a culpada, ou talvez a vítima, no centro disto tudo é uma enzima crucial chamada rubisco. O trabalho dela é simples, apanhar dióxido de carbono do ar. Mas o problema é que, especialmente em dias quentes e secos, ela fica, confusa. E em vez de agarrar CO2, começa a agarrar a molécula errada, o oxigênio. E é aí que tudo se complica. Ok, então, se este problema existe, como é que a maioria das plantas lida com ele? Bem, a verdade é que a maior parte delas usa a estratégia original, a mais antiga e a mais comum de todas. Estamos a falar da via C3. Esta é a estratégia padrão para, vejam bem, cerca de 85% de todas as plantas do planeta. É a esmagadora maioria. E a abordagem delas é, basicamente, vamos aceitar as perdas e seguir em frente. E não são plantas quaisquer. Neste grupo estão gigantes da nossa alimentação, como o arroz, o trigo, a soja e também a maior parte das árvores que vemos por aí. O grande problema da estratégia C3 é, digamos, uma certa falta de organização. É como se tudo acontecesse na mesma sala. A captura de carbono acontece exatamente no mesmo sítio onde o oxigênio anda à solta. E claro, isto deixa a nossa amiga Rubisco constantemente exposta à tentação de cometer aquele erro que custa tão, mas tão caro à planta. Mas a evolução é mesmo fascinante, não é? Porque, claro, algumas plantas não se conformaram e desenvolveram uma solução absolutamente brilhante para dar a volta à fotorrespiração. E assim nascem as plantas C4. O nome C4 vem logo do seu primeiro passo, que é super engenhoso. Em vez de pôr a Rubisco a trabalhar logo de início, estas plantas usam um intermediário. Elas primeiro capturam o dióxido de carbono numa molécula especial que tem 4 carbonos. Daí o nome. Pensem nesta molécula de 4 carbonos como um serviço de entregas VIP, um estafeta de alta segurança. A sua única missão é apanhar o dióxido de carbono e protegê-lo durante a viagem até o seu destino final. E é aqui que está o verdadeiro golpe de gênio, o segredo das plantas C4, a separação espacial. É uma questão de logística. O CO2 é capturado primeiro nas células mais exteriores da folha e só depois é que é transportado, em segurança, para outras células mais no interior, mais protegidas. O que é que isto consegue? Bem, ao fazer isto, as células internas onde a Rubisco está à espera ficam literalmente inundadas de dióxido de carbono. A concentração de CO2 é tão alta que para a Rubisco cometer um erro e agarrar oxigênio torna-se praticamente impossível. Problema resolvido. Muito bem, agora que já conhecemos as duas equipas, está na hora do confronto. Vamos lá pôr estas duas estratégias, a C3 e a C4, lado a lado para percebermos bem as diferenças. E as diferenças saltam logo à vista, não é? Primeiro produto, 3 carbonos contra 4 carbonos. A enzima inicial, as plantas C4 usam uma completamente diferente, a pepcarboxilase, que é uma autêntica especialista em apanhar CO2. Não se confunde. O resultado, a fotorrespiração, que é altíssima nas C3, nas C4 é quase nula. E claro, a eficiência em tempo quente dispara nas C4. Para conseguir isto tudo, até a própria estrutura da folha é diferente, uma anatomia especial chamada CRAN. Ok, mas por que é que isto tudo importa? Isto não é só uma curiosidade de biologia, de todo. Esta diferença, esta divergência evolutiva, tem consequências gigantescas no nosso mundo. Toda esta complexidade da via C4 tem um propósito muito claro. É uma adaptação para sobreviver e prosperar em ambientes quentes, secos e com muito sol. Basicamente, são as condições exatas em que as plantas C3 começam a sufocar, a ter imensas dificuldades.
E se pensarmos bem, isto explica muita coisa. Não é por acaso que algumas das culturas mais produtivas do mundo, pensem no milho, na cana-de-açúcar, no sorgo, são todas plantas C4. Elas são as rainhas dos climas tropicais e subtropicais, precisamente onde as plantas C3 mais sofrem. E esta vantagem é esmagadora. Quando o calor aperta, a eficiência fotossintética das plantas C4 simplesmente dispara. As plantas C3, coitadas, ficam muito para trás a lutar para não desperdiçar energia. E tudo isto nos deixa com uma pergunta no ar, uma pergunta fundamental para o nosso futuro. Com as alterações climáticas e o aquecimento global, será que a chave para a segurança alimentar do futuro passa por ensinar as nossas culturas C3, como o arroz e o trigo, a adotarem esta estratégia C4? Fica a reflexão.